Olá, pessoal, bem-vindos à terceira edição dessas transmissões ao vivo do Educamídia. Eu sou a Dani Machado, estou aqui com a Mari Ox. Oi, Mari. Oi, Dani, tudo bem? Que bom te ver aqui. Bom, pelo menos assim a gente se encontra, né, semanalmente aqui às 18 horas, sempre com um assunto que pode ajudar você, professor, nesse momento tão complicado, a manter aquecido aí o tema da educação midiática. Lembrando que a gente já fez algumas edições, então, dessas lives, a gente já discutiu a questão e esse conceito de infodemia, que é a abundância de informação, esse excesso de informação que faz com que muitas vezes a gente até fique menos informado e acabe escorregando em algum tipo de conteúdo falso. A gente discutiu como é que a gente evita a desinformação, como é que a gente combate a desinformação nesse momento de pandemia, de coronavírus. Também falamos sobre algumas oportunidades que a doença traz para a gente trabalhar a educação midiática, já que esse é o assunto do momento. Como é que a gente pode, então, trabalhar a questão de fontes confiáveis de informação? Como é que a gente ajuda os alunos a fazerem pesquisas de uma maneira mais adequada? Tudo isso a partir desse tema quente, atual, que é o coronavírus. E hoje a gente continua um pouco nisso, né, Mari? Isso, e eu queria dizer para você o seguinte, desculpa a interrupção, mas eu acho que é tão importante a gente trabalhar essas habilidades, eu acho que isso ganha uma urgência, né, nesse momento, Dani, porque nós estamos vivendo uma situação muito excepcional, muito inusitada, muito inédita para todo mundo, na qual a gente depende muito de informação, de ler corretamente esse ambiente. Então, aquilo que a gente já entendia como uma habilidade para a vida, que é saber estar no ambiente informacional da sociedade, consumir e produzir informação de maneira correta, de maneira ética, de maneira responsável, ganha contornos ainda mais urgentes, né, quando a gente está falando dessa crise. Então, e também eu acho que é muito importante a escola poder ajudar os alunos a entenderem isso tudo que está acontecendo, né, e se relacionar com todas essas informações que circulam nesse ambiente. Então, eu acho que ao mesmo tempo, uma oportunidade para se conectar com um assunto que está na mente de todo mundo, que está impactando tanto a vida dessas crianças, e entender ele melhor, de uma forma mais tranquila, mais segura, e ao mesmo tempo construir essas habilidades que são para a vida, né? É isso aí. Eu Então, quero, então, agradecer, antes de mais nada, oficialmente, o pessoal que está aqui com a gente, acompanhando. Obrigada, em nome do Educamídia e do Instituto Palavra Aberta. E também só fazer um lembrete que hoje é um dia importante, emblemático, é o Dia Internacional da Checagem de Fatos. Né? Um dia bastante relevante para esse tipo de trabalho que a gente faz, para a educação midiática, que é o trabalho das agências de fact-checking. Né? Então, hoje, no mundo todo, é celebrado então esse trabalho que ganhou muita importância, muita relevância nos últimos anos nesse ambiente de desinformação em que infelizmente a gente vive. Vamos lá apresentar então o nosso tema de hoje, Mari? vamos lá, Dani. Hoje a gente queria falar um pouco dos novos letramentos, né, que vão surgindo à medida em que a gente está cercado de cada vez mais informação, e essa informação chega a nós, essas mensagens chegam a nós em diferentes formatos, né? A gente não está mais só nos jornais e na televisão, a gente não está mais só nos livros, a gente está nas mídias sociais, a gente está no ambiente urbano cheio de mensagens, a gente recebe coisas no nosso celular, em linguagens diferentes, então a gente precisa saber lidar com isso, né? Você quer introduzir aí o que a gente vem fazendo? Então acho que a grande pergunta aí norteadora da nossa conversa de hoje é o que significa ser alfabetizado hoje em dia, né? O que é letramento hoje em dia, né? O que a gente precisa aprender a ler e a escrever. São tantos os formatos com que as mensagens chegam para a gente atualmente que a gente precisa, então, desenvolver também as habilidades que dê conta desse universo bem mais amplo de informação em que a gente está mergulhado hoje. E aí tem a nossa mensagem, então, dessa live, que para aprender a decodificar esses textos tão distintos, a gente precisa que, habitualmente, a gente faça essa leitura reflexiva, essa análise mais crítica da informação. E a gente traz aqui, então, algumas estratégias para ajudar o professor nesse caminho.
A primeira coisa que a gente queria contar para vocês é que a gente preparou justamente para incentivar esse hábito da leitura de coisas em formatos diferentes como prática, né? Como prática habitual, não só nesse momento, mas dentro de todas as disciplinas. Nesse momento a gente está usando o exemplo do coronavírus, mas é uma coisa que a gente incentiva os professores a fazerem, né? Criar repertório, ensinar o aluno a se habituar a ler mensagens de tipos diferentes e a refletir sobre elas, né? Então, a gente, para ajudar esse processo, a gente criou aí uma curadoria, um conjunto de textos que a gente acha que são de qualidade, de tipos diferentes, para trabalhar vários aspectos da educação midiática, né? Desde desinformação, intenção do discurso, discurso de ódio ou preconceito, coisas que estão nas redes sociais, visualização de dados, leitura de imagens. Então, a gente criou esse conjunto aí que vocês podem acessar no bit.ly/conteúdos Covid, que vai ser a base para esse tipo de trabalho que a gente vai sugerir hoje, né? E só lembrando que esse material, só ia reforçar, Mari, que esse material fica disponível logo ao fim da nossa live, lá no site do Educamídia, para quem não conseguir anotar, enfim, não quiser rever alguma coisa ou ter acesso a esses links. Isso. E aí, a primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte, é claro que todo mundo está habituado a ler, é claro que os professores estão habituados a pedir aos alunos para lerem, né, e muitas vezes assistirem vídeos, etc. Mas o que a gente quer reforçar aqui é que a educação midiática trata justamente dessa intencionalidade nesse tipo de leitura mais reflexiva. Como é que a gente conduz os alunos a essa reflexão sobre o que eles estão lendo, sobre o conteúdo, sobre o formato, sobre o autor, sobre a intenção. Não é só trazer o que aquele texto diz, né, e pensar só naquele conteúdo, mas pensar na forma, pensar na autoria, pensar no contexto para entender que tipo de mensagem é aquela, que impacto ela pode ter, né? Então, é muito importante a gente nomear esse conjunto de habilidades, chamar isso de educação midiática, porque, afinal de contas, são coisas que a gente faz no dia a dia, mas talvez um pouco sem pensar tanto sobre elas, né? Então, o que a gente quer propor aqui é justamente essa questão da intencionalidade nessa reflexão. E aí, a primeira ação que a gente quer propor é trabalhar essa leitura crítica, né? Como é que a gente pode ajudar os alunos a desenvolverem uma postura mais reflexiva frente a todos esses tipos de texto, né, que a gente está apresentando aqui para vocês. E aí, diga. Só bacana salientar que podem ser jornalísticos ou não, né? A gente não está falando só por educação midiática o trabalho com o texto jornalístico em si. Isso. E aí a gente propõe para os professores duas ações, como prática habitual, né, Dani? Isso é que é importante dizer também, porque a educação midiática não é uma coisa que você faz como uma disciplina separada, e sim uma prática de como se relacionar com o conhecimento, como se relacionar com a informação que circula na nossa sociedade, né? Então, a primeira coisa para desenvolver essa leitura crítica é criar repertório, né? Incentivar esse hábito, trazer para as aulas textos de diversos formatos, para ajudar os alunos a explorarem todos esses formatos de texto aos quais a gente tem acesso hoje em dia. E aí, Diga. Vai lá, Marina. Eu só ia reforçar, você já disse no início, mas acho que é importante, a gente está trazendo aqui o tema do coronavírus, que é um tema mais do que atual e histórico, vai ficar sendo algo pertinente aí por muitos e muitos e muitos anos, né? Entra para a história, mas esse tipo de abordagem é possível com qualquer outro conteúdo que está sendo tratado na escola. Quem já participou de algum curso, alguma formação nossa, já deve ter visto que a gente também tem alguns exemplos, por exemplo, com o tema de refugiados. Então, é flexível o suficiente para você trabalhar na sua escola com seus alunos no tema que você desejar. E em qualquer disciplina, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente reforça bem também. É uma camada que você acrescenta ao seu trabalho de pesquisar, de descobrir, de explorar e de produzir conhecimento. Então, primeiro, incentivar essa leitura muito variada para criar repertório. Em segundo lugar, aplicar essa intencionalidade na reflexão sobre essas mensagens, né? Então, parar para pensar, por exemplo, quem criou essa mensagem e com que intenção e que técnicas que esse autor buscou utilizar para alcançar esse efeito que ele queria, seja de venda ou de convencimento, ou de criar uma emoção,
né? Entender se é um conteúdo informativo ou se é um conteúdo opinativo, se é enviesado ou se é equilibrado, entender de quem que aquele veio, qual é a confiabilidade daquela fonte, se aquilo poderia ofender alguém, se está excluindo alguém, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer em relação a qualquer tipo de texto. E né? habitualmente, né, Mari? Habitualmente. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, você pode trabalhar, por exemplo, uma questão da linguagem, uma coisa que andou aparecendo muito na comunicação sobre o coronavírus é essa expressão, o vírus chinês, né? Então, esse é um artigo que a gente achou de tantos possíveis, e uma coisa que o professor poderia fazer é chamar atenção sobre isso e analisar essa escolha de linguagem. Por que esse veículo está falando vírus chinês? Será que outros veículos também usam essa expressão? E que efeitos que isso pode ter no leitor, né? Quais são os possíveis efeitos dessa escolha em particular de palavras? O nosso Padlet, lá, o nosso painel de conteúdos, tem várias reportagens sobre xenofobia e sobre racismo nessa pandemia. E isso pode levar a uma reflexão bem interessante e bem importante sobre o discurso de ódio nas redes sociais, né? Que tipo de atitude isso acaba gerando na sociedade e como que as redes sociais ampliam isso. Então, essa é uma primeira sugestão de atividade que a gente tem. Uma outra coisa é analisar mensagens que são um pouco mais visuais, como charges e memes. Essa é uma charge que a gente adorou, do Marcelo Martinez, e ele mostra um médico dizendo: eu sou o doutor fulano de tal, chefe, membro do conselho do Einstein e um médico importante, estou super ocupado, mas eu estou parando tudo que eu estou fazendo aqui para mandar esse áudio alarmista para minha turma da hidroginástica. É uma charge, né? Está usando de humor, mas passa uma mensagem muito importante. Então, você pode levar os alunos, por exemplo, a analisar o que o autor quer dizer, que mensagem importante ele está querendo passar e de que maneira ele está fazendo isso, né? Que recursos que ele utilizou e se esses recursos são eficazes frente a alguns outros, né? A riqueza de informações que a gente tem numa única imagem ali, num quadrinho, né, Mari? A crítica a quem acredita nesse tipo de desinformação, a quem compartilha esses áudios não verificados, um pouco de mostrar como é que deve estar a situação caótica nos hospitais, porque claramente esse médico aí da charge está tirando, né, tá sendo irônico ao dizer que ele teria tempo de gravar áudio. É uma riqueza de informações que a gente tem que estar preparado para conseguir extrair tudo dessa peça que é tão singela, digamos assim, né? Aparentemente tão singela. Aparentemente, né? Exatamente. Agora, não é por ser uma charge ou um meme que essa comunicação deixa de estar obrigada a se ater aos princípios éticos da comunicação que a gente quer ver na sociedade, né? Não é porque a gente está se comunicando numa charge ou num meme que a gente vai deixar de se preocupar se a mensagem está sendo responsável ou se ela está transmitindo algum tipo de desinformação, está contribuindo... Ou está sendo ofensiva, né? Ou está ofendendo alguém. Então, um exercício interessante, depois de analisar isso tudo, seria pedir para os alunos transporem essa mensagem para um outro tipo de linguagem, né? Como é que você daria esse recado num texto jornalístico? Como é que você daria esse recado numa campanha? Para entender como que cada tipo de linguagem está funcionando. A Anne Deise está dizendo que para o professor de língua portuguesa é um prato cheio, realmente é um prato cheio, e o professor realmente tem todas as oportunidades de se debruçar com essa intencionalidade que a gente está falando, para trazer o aluno para que o aluno aprenda a se comunicar com responsabilidade e com propriedade em todas essas linguagens também, né? E a gente recomenda um recurso que a gente gosta muito, a gente até traduziu, um projeto americano chamado Look Sharp, e que são perguntas que você deve se fazer quando você vai investigar uma mensagem, né? Quando você vai analisar uma mensagem de mídia, quando você vai ler aquilo um pouco mais profundamente, que são da ordem, por exemplo, quem criou a mensagem, com que propósito, sobre o que é essa mensagem, que valores estão implícitos e explícitos aqui, que técnicas foram usadas para comunicar essa mensagem, e uma série de perguntas que a gente deve fazer, confiabilidade, credibilidade da mensagem, se tem evidências ou não, que é como a gente consegue, então, levar o aluno a analisar essas coisas de uma forma um pouco mais profunda e um pouco mais consistente. Né? Para que ele não só consuma a informação de uma maneira passiva, mas que ele passe a questioná-la.
Exatamente, interrogar a informação. Então, esse recurso, por exemplo, está lá no nosso site, ele está em vários planos de aula que a gente vai indicar aqui depois, no final, mas eu queria avançar um pouquinho, Dani, para falar um pouco dos novos letramentos e como que a gente pode praticar também essa leitura reflexiva em textos audiovisuais, quer dizer, em textos não verbais, né? Em visualizações de dados, em mapas, textos que trazem muitas informações e que são muito importantes nesse momento e que também precisam dos seus protocolos de leitura, digamos assim, né? Esse é um exemplo interessante. Eu não estou com a versão interativa aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas esse é um mapa que está na Wikipedia, um grupo que desenvolveu, que faz visualizações, e é uma série de mapas que mostram a evolução da pandemia nos países. Então, esse slider aqui a gente pode mover, e você vai vendo, à medida em que você move, os países mudarem de cor à medida que o número de casos aumenta. Então, esse tipo de material tem propostas muito ricas, né? Porque você pode interagir com a informação. E aí, se você pode interagir com a informação, você pode não só consumir informação passivamente, mas fazer perguntas, formular suas próprias conclusões. Então, aqui seria interessante, por exemplo, e tem vários mapas, né? Mapas de números absolutos, mapas de números per capita, né? Então, já começa aí também um letramento de dados, né? Você pode pedir aos alunos que comparem as observações, que analisem como que isso seria diferente de um mapa estático, por exemplo, né? Pedir para eles analisarem, por exemplo, a diferença entre os mapas que são per capita ou são de números absolutos, eles são muito parecidos visualmente. E aí, a gente propõe uma atividade que pode ser muito legal, que a partir dessas observações e do que eles acham relevante, escreverem umas manchetes decorrentes dessa análise de dados que eles puderam fazer, né? Isso é um exercício. Mari, e acho que tem também ali um prato cheio, não só para a língua portuguesa, pegando o gancho do comentário anterior, mas a gente gostaria também de inspirar um pouco os professores de outras áreas, né? Com um material desses, a gente pode pensar talvez em atividades ligadas à geografia, ou mesmo à biologia, para ligar a contaminação pelo vírus com como é que ele se comporta em determinados países, regiões do planeta. Então, a gente está aqui para tentar inspirar, além da língua portuguesa também. Esse é um momento que é um prato cheio para atividades de todas as naturezas, né? Todas as disciplinas. A gente colocou algumas coisas lá no nosso Padlet que tem a ver com desigualdade social, né? Como que o vírus impacta diferentes camadas da população. Tem a ver com leitura de dados, né? Que é uma coisa muito presente na matemática. Vamos aproveitar esse gancho aqui que o Stefan está dizendo e vamos passar para um outro exemplo que é muito legal. A gente parte de uma notícia, de um pronunciamento do presidente, no qual ele disse que a densidade populacional do Brasil é muito menor do que a da Itália ou da França, 24 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil, contra 200 e tanto na Itália e na França, e que, por isso, o risco não era tão grande no Brasil. E aí eu trago um vídeo de um professor de geografia, que estou sem o nome dele aqui, e infelizmente não consigo, Jean o nome dele, mas o link está aqui. Né? E a gente começa aqui uma investigação de se a gente pode aceitar todos os dados que circulam nos meios de informação, né? Porque tem uma certa tendência das pessoas acharem que dados são informações incontestáveis, mas dados são passíveis de muita interpretação e muita leitura. Então, o que é interessante desse professor é que ele usou uma fonte oficial de dados, que é o IBGE, e a partir da plataforma do IBGE, que é interativa, que é muito legal, ele começa essa exploração para entender justamente a diferença entre uma média de densidade demográfica e densidades específicas de cada região, de cada estado, de cada cidade. O que está aparecendo aqui na tela é a densidade de Brasília, que é 444 habitantes por quilômetro quadrado, e não 24. Né? Imagina... E olha só, Mari, que super oportunidade para você discutir média, trabalhar a questão de média na escola, né, fora dos livros, com uma coisa que é tão quente, tão atual, e que nos ajuda não só para a vida, para saber o que é uma média, quando ela é utilizada, mas também para compreender melhor a seriedade do momento que a gente está passando, né? Isso. Eu vou pedir desculpas a esse professor, mas ele está na plataforma, no canal Gabarita Gel do YouTube,
e o nome dele é Jean, e eu não consigo enxergar o que está aqui, o nome completo dele, mas a gente vai passar o link para vocês assim que terminar, porque é Sim. muito legal esse vídeo. O canal dele é muito legal. E reparem numa coisa que é interessante, Dani, o conteúdo da disciplina é densidade populacional. A gente pode casar esse conteúdo com um conteúdo de educação midiática, que é matemática, enfim, tudo, isso, né? Mas a camada de educação midiática, especificamente nesse caso aqui, é discutir se dados são informações incontestáveis ou se alguém pode escolher que dados vai usar para contar uma história parcial ou uma história enviesada. E esse formato específico aí do interativo, né? Como é que um conteúdo interativo ajuda a gente a ter uma visão mais completa da realidade? Porque é importante também equipar os alunos para produzirem conteúdos nos formatos que eles acham que vão ser mais adequados ou informativos em cada situação, né? E olha que coisas também muito importantes na camada de educação midiática. Eu trabalhei 20 anos cobrindo economia, então a gente tinha um pouco dessa ideia de que os números não mentem. Mas os números podem ser usados para distorcer uma história. E às vezes não é uma questão de propósito. Será que não vale a pena a gente analisar se, por exemplo, a média está sendo usada, os números absolutos estão sendo usados em uma ou outra reportagem, porque é o número que se tem naquele momento, mas eles não dão realmente a melhor imagem, o melhor retrato do que está acontecendo? Quando que seria melhor usar um ou usar outro? Então, a gente pode casar isso com uma série de outras reflexões. Eu vou avançar um pouquinho, Dani, porque a gente está começando a ficar sem tempo, para variar, mas a gente deixa aqui algumas dicas para você ser um bom leitor de gráficos, né? Do ponto de vista da educação midiática, não estamos falando só do ponto de vista da matemática ou da geografia, né? Você verificar se ele é objetivo, se ele tem linguagem que é feita, né, que é colocada ali especificamente para provocar emoções, já é um gatilho para você desconfiar. Ler com muita atenção para ver se o título está afirmando a mesma coisa que os dados mostram, porque às vezes tem uma certa confusão ali. Olhar para os eixos, para as escalas, entender se os números são relativos ou absolutos, ou se é uma média, e se essa média é relevante para a notícia que você está querendo contar, né? Se tem fonte, como em qualquer mensagem, se tem fonte é uma coisa importantíssima para a gente descobrir e entender de onde que veio originalmente essa informação, né? E aí, Dani, avançando um pouco para outro tipo de leitura que não é textual, é a leitura de imagens, que é importantíssima. Essa é uma imagem que foi publicada essa semana no site do The Guardian, que mostra um estacionamento em Las Vegas, para onde eles tiveram que levar às pressas um grupo de moradores de rua, de sem-teto da cidade de Las Vegas, e eles desenharam essas linhas no chão. É uma situação temporária, enquanto eles estavam construindo um abrigo melhor, mas eles desenharam linhas no chão para respeitar a distância mínima entre eles, que é requerida nesse momento pelo distanciamento social, né? Então, uma estratégia muito interessante quando a gente trabalha com imagens é mostrar uma imagem e pedir que os alunos vejam, primeiro digam o que eles estão vendo, objetivamente, o que tem aí. É uma descrição. Pessoas deitadas no chão, com linhas separadas entre eles, etc. Depois, o que você pensa que está acontecendo aqui, né? Eu acho que são pessoas que estão dormindo na rua, talvez essas linhas sejam para mostrar, separar o espaço de cada um. E depois, o que você imagina que não está na foto, mas para além dessa situação? Nossa, como deve ser terrível você ser um morador de rua numa situação dessa, em que você não tem acesso a abrigo, às condições mínimas de higiene, etc. Né? Isso você pode fazer só com a imagem. Depois você vai para o título da matéria. Só então você revela o título e o texto da matéria, o contexto, para ver se as reflexões dos alunos estavam condizentes e aí entender como que as escolhas do fotógrafo, o corte, o ângulo, podem estar levando você a pensar ou sentir determinadas coisas, né? Então, esse é um tipo de exercício de leitura de imagens que a gente faria para mostrar como mesmo uma imagem no jornalismo, uma imagem documental, pode suscitar muitas questões e efetivamente representa escolhas de um autor, né, que poderiam levar a interpretações bem diferentes. E a gente tem uma mensagem bacana aí de um trabalho feito por um professor de inglês em conjunto com uma professora de história. É muito bacana quando a escola, quando se permite ter esse tipo de interação, né, de trabalho entre duas áreas, duas disciplinas diferentes, e eles estão trabalhando análise comparativa
de notícias. Bem legal esse relato. Mari, eu só vou aproveitar rapidinho, eu queria fazer um convite para o pessoal, que eu estou curiosa para saber uma coisa, se eles podem contar para a gente, dar algum exemplo de um formato diferente de informação que eles tiveram acesso agora nesse momento de coronavírus. Eu, por exemplo, aqui deixo a história de um GIF que me fez entender o tal achatamento da curva. Então, eu queria que se as pessoas aí pudessem compartilhar com a gente ali nos comentários aí do Facebook mesmo, algum formato diferente, ou que vocês descobriram, ou pelo qual vocês se encantaram, porque ajudou a realmente visualizar, entender alguma coisa relacionada ao noticiário do momento. A Anne está fazendo uma pergunta bem interessante sobre imagens descontextualizadas, e aí, Anne, a gente volta para a questão de que tipo de mensagem que é. É claro que é muito diferente, não é impossível fazer checagem, né, de imagens descontextualizadas, você tem várias ferramentas de busca reversa, por exemplo, para ver onde aquela imagem apareceu primeiro, mas às vezes você tem coisas também que não são notícias, que não estão te trazendo, não tem a intenção noticiosa, ou a intenção afirmativa, e que mesmo sendo imagens, ou vídeo, ou audiovisual, são absolutamente opinativas. É o caso aí desse vídeo que a gente trouxe, de um autor, de um diretor de um cineasta do Rio, chamado Gabriel, ele usa o nome Gabriel 2584, obrigada, Gabriel, conversei com ele outro dia, e é uma série de imagens de drone mostrando a cidade deserta. E tem muito pouca informação, é muito difícil checar isso, né? Não tem nenhuma pretensão de ser absolutamente informativo, mas eu fiquei curiosa, não consegui verificar a data, por exemplo, quando que isso foi feito, então eu consegui localizar o Gabriel, conversei com ele, e ele me confirmou que, de fato, as imagens foram feitas no primeiro sábado do isolamento, no Rio de Janeiro. Tem uma série de imagens aéreas muito bonitas. A trilha sonora é uma trilha de grilos. Sabe aquele famoso cri, 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 literalmente, né? Então, ali tem umas escolhas. Eu questionei, por exemplo, tem umas imagens de favela, a favela aparecendo muito vazia, e eu achei aquilo muito difícil de obter. E ele me confirmou que ele teve o cuidado de editar, de tirar algumas imagens onde apareciam pessoas andando, porque ele não queria passar a mensagem de que é ok estar na rua nesse momento. É exatamente o contrário, né? Ele está fazendo uma peça que tem o objetivo de estimular as pessoas a ficarem em casa, e por isso ele fez escolhas autorais aí, né? Então, isso não é um conteúdo informativo, é um conteúdo jornalístico, né? Jornalístico, é um conteúdo opinativo, e a gente tem aqui uma série de propostas para trabalhar sobre a intenção desse autor, né? Então, para ser um bom leitor de imagens, a gente também tem algumas dicas, né? Sempre levar os alunos a refletirem quem fez essa imagem, com que intenção, que escolhas técnicas estão acontecendo ali e estéticas para o autor conseguir transmitir essa mensagem. Prestar atenção para ver se a imagem foi manipulada, se você consegue perceber ou desconfiar que a imagem foi manipulada. Entender se tem alguma coisa que não foi mostrada, nesse caso, as pessoas andando, ele escolheu deixar de fora, né? E também tentar descobrir se é possível saber onde e quando essa imagem foi feita, né? São dicas para ser um bom leitor de imagens. E isso tem muito a ver, né, Ari, só rapidamente, com o que a gente fala de leitura lateral, né? Que é essa tentativa de buscar fora da mensagem que você recebeu, fora do documento que você recebeu, em outros lugares da internet, se mais alguém está falando sobre aquilo, se aquela imagem apareceu em mais algum lugar, se aquele vídeo foi compartilhado em algum outro ambiente. Então, mais do que nunca é necessário que a gente também tenha por hábito fazer essa pesquisa, essa leitura lateral, que sai do documento da mensagem em si e busca em outros lugares da internet se aquilo lá está sendo compartilhado da mesma maneira. Acho que você acaba de responder a pergunta do Stefan, não é isso? Ele está fazendo uma pergunta muito interessante, que é como você faz uma curadoria de sites e fontes para os alunos sem parecer ser parcial. Stefan, eu acho que nesse caso, como a Dani está indicando, a gente prefere ensinar os alunos a avaliarem a confiabilidade das fontes, né? Entender da onde que vem a informação, que fontes são essas, que lugar que elas têm no universo da informação, como a Dani acabou de explicar, fazer essa leitura lateral para que eles mesmos possam chegar à conclusão se aquelas fontes são adequadas, se tem viés, se não tem viés, e tentar contrabalançar aquela informação com outras leituras de outros lugares.
A gente tem aqui alguns planos de aula que estão no site do Educamídia que a gente gostaria de indicar, que tratam desses assuntos aí, avaliar que tipo de informação é esse, como que você faz leitura mais reflexiva de imagens, de infografia. Então, esses planos de aula estão no nosso site com todos os recursos linkados. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha, né? Essa daí olha, essa daí precisa, a gente tem tempo para fazer a pergunta, mas para responder a gente precisa de 3 dias, pode ser? A pergunta é como é que... Fala, Dani. Eu só ia ler a pergunta aqui, se alguém, caso não esteja vendo, qual que a gente imagina que seja o cenário pós-pandemia na área da educação? Teremos alunos mais críticos ou inundados com informações? Quer começar, Mari? Eu acho que inundados com informações estamos todos, mas eu acho que a desinformação dessa vez, ou o excesso de informação, vem empacotado num cenário de muita urgência. Dessa vez, é literalmente vital que a gente se informe bem. Não é mais uma questão de orientação política, não é mais uma questão de fla-flu, é uma questão que nos afeta a todos da mesma maneira, é uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que, de uma certa maneira, as pessoas perceberam muito rapidamente o efeito da desinformação e a gente está percebendo, né, Dani, que as pessoas estão mais interessadas nesse assunto, buscando aprender mais, aprendendo, querendo ser mais críticos em relação à informação que eles recebem. Então, de uma certa forma, aquilo que a gente vinha falando, de repente as pessoas perceberam que é muito crítico, né? Nesse momento ficou tristemente muito crítico saber manejar essas ferramentas. Então, eu acho que as pessoas vão sair dessa experiência tendo aprendido a lidar com a informação melhor, porque nesse caso foi uma questão muito vital, né? Eu só queria acrescentar que eu tô otimista, concordo com você, Mari, queria adicionar só mais um ingrediente para essa nossa resposta. A gente tem pesquisas que mostram o aumento do interesse na leitura de jornalismo profissional, então acho que a própria retomada na confiança da imprensa que a gente tem notado aí nessas últimas semanas é um sinal de que no meio dessa inundação toda, as pessoas de alguma maneira estão tentando buscar conteúdos baseados em fatos, em evidências, né, em descobertas científicas. Então, estou tentando me manter otimista. Acho que num primeiro momento, assim como a gente tem aquela curva de contaminação, né, todo mundo está muito mais perdido, mas quero crer que à medida que a gente que a situação da doença for se acomodando, a gente também vai ter aprendido a lidar melhor com a infodemia e não só com a pandemia. A Sandra Elias está dando um depoimento super bonito de um aluno do 3º ano do ensino fundamental que se colocou na pele de um cientista, né, e fez uma redação como se ele estivesse descobrindo a cura para o vírus. Então, assim, é muito claro, é muito evidente que nós todos, em todas as idades, né, os jovens e as crianças estão muito em contato com toda essa informação que está circulando. Então, é muito importante a gente construir essa confiança, né, maior deles em relação a esse universo, para que eles possam lidar com isso de uma maneira mais tranquila, né, e saber separar o joio do trigo. E como diz o Márcio, assim, um dos efeitos mais interessantes que a gente está vendo aí é que o jornalismo está saindo muito fortalecido disso, né, realmente fica cada vez mais evidente como a gente precisa de um jornalismo forte, como a gente precisa de um jornalismo de qualidade. A gente precisa ter em quem confiar, né? A gente precisa que existam informações checadas, apuradas, com evidências apresentadas em circulação na sociedade, e a gente precisa distinguir isso, porque essas coisas são vitais para o funcionamento da sociedade, né? A Anne está dizendo que não chegou ainda nela essa confiança na mídia, mas vai chegar. Anne, tenha fé que vai chegar. A gente vai ter que parar por aqui, mas a gente queria convidar vocês para estarem com a gente na nossa próxima transmissão, que vai ser na próxima quinta-feira, sempre às quintas-feiras, às 18 horas, aqui mesmo no nosso Facebook. E dessa vez a gente vai falar sobre os memes no universo da informação, sobre a memesfera, né, Dani? Isso mesmo, a memesfera é um assunto bastante interessante, a capacidade de síntese do meme, e não só no universo ligado, não só nesse assunto do coronavírus, mas em todos os outros assuntos, né? A gente está propondo aqui uma expansão de temas. E fica também aqui o nosso convite para que vocês estejam conectados ao Educamídia,
Temos o nosso site, o educamedia.org.br. Logo mais, os nossos recursos todos, essa apresentação, os planos de aula vão estar todos lá bonitinhos com os links para vocês. O site do Palavra Aberta também, palavraberta.org.br. E temos também um grupo fechado no Facebook, que é uma rede bem interessante, com muita gente bacana, pesquisadores, professores, jornalistas que têm se dedicado, de alguma maneira, à educação midiática e também às nossas redes sociais. É isso aí, né, Mari? Gente, obrigada por estarem aqui conosco hoje. A gente continua conversando pelas redes. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pergunta, por favor, mandem que a gente continua o diálogo por lá, tá bom? Então, tá jóia. Obrigada, gente. Até semana que vem. Até. Tchau.